Boa noite, pessoal. Hoje eu gostaria de chamar a atenção para a figura do apóstolo Pedro, porque isso é muito importante para a gente entender o papado e entender por que na Igreja Católica tem um papa. Lembrem-se, o apóstolo Pedro, ele não se chamava Pedro, o nome dele era Simão. Nosso Senhor, quando o chama para segui-lo, diz a ele que ele se chamará Cefas. Cefas em hebraico quer dizer pedra. E aí aqui tem um ponto importante, porque isso não é novo. Em algumas situações, Deus mudou o nome de um servo seu. Abrão passou a se chamar Abraão. Jacó passou a se chamar Israel. Quando há essa mudança de nome, isso significa que há também uma mudança de interior, no interior daquela pessoa, e que também há uma missão que ela vai cumprir. E essa missão está relacionada com esse nome. O nome que nosso Senhor dá a Pedro é Cefas, que quer dizer pedra. O que isso significa? Nosso Senhor mesmo explica. Quando ele diz para Pedro, em ocasião mais à frente, ele diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, muitos vão dizer, não, a pedra sobre a qual nosso Senhor vai edificar a sua igreja é Ele mesmo. Sim, Nosso Senhor é a pedra, de fato, ele é a pedra angular. Mas essa frase que ele constrói está muito clara, que ele está falando de Pedro. Até porque Pedro e pedra são traduções do português. A palavra em aramaico é uma só, Cefas. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre ele, Pedro. Muito bem. Então, aqui a gente tem quatro pontos importantes. Primeiro, o que significa ser a pedra? Ora, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai ter um ponto de sustentação na figura do apóstolo Pedro. Guarda isso. Outra pergunta importante é: quem é a pedra? Nosso Senhor Jesus Cristo ou Pedro? É claro que Nosso Senhor Jesus Cristo é a pedra fundamental dessa igreja, mas quis ele deixar um representante seu. É por isso que chama-se o Papa de o Vigário de Cristo. Ou seja, ele é essa pedra visível que está nessa igreja visível aqui na terra. Subordinado, claro, a Deus, a Nosso Senhor Jesus Cristo, quem manda é o Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. E Pedro é o seu representante, é o seu vigário aqui na terra. Quais são as provas na Bíblia de que Pedro teve essa primazia? A primeira prova está nos evangelhos. Se vocês forem lembrar, nós temos essa passagem que Nosso Senhor disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós temos aquela passagem que Nosso Senhor pergunta: Simão, tu me amas? E ele responde: Claro que eu te amo, Senhor. E Nosso Senhor diz a ele: Apacenta as minhas ovelhas. Nosso Senhor dá essa responsabilidade para Pedro. Outra passagem, quando Nosso Senhor diz a ele que Satanás pediu para moê-lo. E Nosso Senhor diz que intercedeu a Deus por ele para que a fé dele não desfalecesse. E quando ele se converter, que ele confirme seus irmãos. Quando tu te converteres, confirma teus irmãos. E vocês também vão se lembrar de uma passagem muito importante em que Pedro anda sobre as águas, né? E ali, quando ele está quase afundando, Nosso Senhor segura ele. Isso é muito simbólico. Então, Pedro, ele está sempre ali. Outra coisa, os evangelhos, sempre que vão listar os apóstolos, Pedro é o primeiro. Porque o Espírito Santo deixou registrado Pedro em primeiro lugar em toda a lista. Mas aí nós seguimos. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro também sempre é o primeiro. Sempre é Pedro que está à frente do corpo apostólico, do colégio apostólico, né? À frente do grupo dos apóstolos. É sempre Pedro. Na eleição de Matias, na eleição de um novo de apóstolo, né? Para ficar no lugar de Judas Iscariotes,
Quem toma a palavra para haver uma nova eleição? Pedro. Quem discursa a uma multidão em Pentecostes? Pedro. Quem cura um aleijado? Pedro. Quem discursa ao povo depois dessa cura do aleijado? Pedro. Estavam Pedro e João, mas quem discursa ao povo? Pedro. Quem discursa diante do Sinédrio, o tribunal judaico? Pedro. Quem julga o caso de Ananias e Safira, que mentiram diante de Deus em relação à venda da sua propriedade? Pedro. Quem repreende Simão o Mago? Pedro.